Estamos retornando para o nosso segundo momento. Pastor Simeão e esposa, irmã Anne, paz de Cristo para vocês. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Então, nós vamos iniciar esse segundo momento. Nós estamos falando sobre a consolidação da TER, que é a Terapia Espiritual Reflexiva, do método RT, a teoria da restauração. Então, nós falamos aqui, finalizamos com o slide falando para quê, que seria a missão do método RT, o que pretende o método RT, que é a visão do método RT, e o que enfatiza o método RT, quais são os valores do método RT. Isso tudo dentro daquela ideia do aporte de conceitos para que o método RT, a terapia espiritual reflexiva, seja, assim, de fato, consolidada. Mas nós vamos dar continuidade, vamos adiante aqui e vamos pensar juntos aqui a respeito. Então, o RT, a tese, a antítese e a síntese. Esta é a proposta do método RT. O método RT propõe olhar para a sua vida, para a sua experiência de vida, como uma tese. O Sidney é uma tese, Sidney Vicente Paulo de Mello. Aqui está ele formado. É uma tese. Sem sombra de dúvida e sem sombra de variação. É o Sidney. E é cuspido, escarrado, o semblante, a cara, a genética do Manuel Vicente de Mello, que é o pai. Cuspido, escarrado, a pele, o jeito de ser da Andréa Paula de Mello, que é a mãe. Então, é uma tese. Quando essa pessoa chega com esta tese, já que é a sua própria vida, a sua história, a sua experiência, dentro do setting analítico, do aconselhamento pastoral, do aconselhamento cristão, ele chega lá para fazer um processo psicoterapêutico, um processo analítico. Nós vamos trabalhar uma antítese com ele, para que juntos, na partilha, no rapport, na convivência ali analítica, nós consigamos fazer uma síntese. Quem de fato eu sou, quem eu estou tentando ser, quem eu consigo ser. Então, na consolidação da terapia espiritual reflexiva, nós precisamos apenas falar um pouco sobre esse movimento da tese, da antítese e da síntese, que está relacionado, lembra, aquela questão que você deve lembrar também, construção, você foi construído, formado a sua personalidade. Agora, nós vamos trabalhar uma desconstrução para iniciarmos uma reconstrução. Então, a aplicação da teoria da restauração, ela é baseada em 3 Ds motivacionais. Então, você vai olhar para a filosofia da teoria da restauração e tornar ela prática, aplicável, lembrando-se desses 3 Ds. Você vai olhar para esta pessoa e esta pessoa precisa despertar-se, esta pessoa precisa destravar-se, e a pessoa precisa determinar-se. Ela desperta para um processo terapêutico, psíquico, ela se destrava, ou seja, ela se solta, fica à vontade, ela relaxa para fazer isso, porque ela vai produzir material da busca de si mesmo, do seu autoconhecimento, descobrir verdades a respeito de si mesmo, e vai determinar-se a prosseguir, a ir em frente, a não desistir, a persistir, a insistir. Algumas pessoas perguntam, porque eu escrevo esta frase, digo assim: Deus seja contigo e cuide-se. Então, nesse cuide está aí, desperte-se, destrave-se e determine-se a ir em frente. Então, como que você se determina? Você se determina duvidando de pensamentos destrutivos, você se determina desmistificando os seus sabotadores, e você determina-se declarando a sua autonomia psíquica. Também, Você duvida
você desmistifica e você declara, DDD. Você declara a sua autonomia psíquica. Então, isso você vai fazer, vai aplicar isso, aplicar, assim, utilizando-se da sua experiência clínica. Mas você vai aplicar o método RT para que ele se consolide, trabalhando esses 3 Ds motivacionais. O método RT, ele sem a pretensão de ser, olha a doideira aqui, ó. O método RT, sem a pretensão de ser, tem como objetivo tornar-se um instrumento, uma ferramenta, faltou aí a palavra canal, depois você escreve aí, coloca aí completa canal, dentro de um processo de reconstrução, reorganização e organização da subjetividade, de modo intenso, que possibilite o repetir, o lembrar para o reelaborar. Lembra? A tríade analítica, repetir a experiência para que possa lembrar da experiência e reelaborar a experiência, ou seja, dar novos significados, novos sentidos, ressignificar a experiência. Então, você vai repetir, vai lembrar, para ressignificar, para reelaborar a dor, o sofrimento, o sentimento, possibilitando o insight, que o objetivo de qualquer trabalho terapêutico, qualquer sessão terapêutica, é chegar e produzir o insight. Ok? Então, você vai trabalhar a tese, a antítese e a síntese. É a ideia da abstração. Você vai se abstrair daquele diagnóstico, você vai se abstrair daquilo que está definido e você vai começar a trabalhar conceitos. Vai conceituar, vai se abstrair para pensar aquela situação, para questionar aquela situação, para confrontar aquela situação, para duvidar daquele pensamento destrutivo, para desmistificar esse sabotador que está te sabotando, que principalmente a maioria dos casos é a própria pessoa que está se sabotando, e vai declarar a sua liberdade, assim, o seu grito do Ipiranga, a sua independência, vai declarar a sua autonomia psíquica para uma reconstrução, uma reorganização da sua subjetividade, que vai facilitar, vai possibilitar que você venha desenvolver os insights. Aí está a ideia da tese, da antítese e da síntese. Mas também é objetivo do método RT, e eu gostaria de fazer esta leitura aqui, está em primeiro livro de Samuel, capítulo 22, verso 1 e verso de número 2. Está aqui. Eu vou fazer a leitura. Não vou fazer uma pregação. Esse não é o objetivo. Mas eu quero tomar por base esse texto aqui espiritual, esse texto comportamental, esse texto que confrontador, que nos faz pensar, e esse texto histórico. Porque tanto aqui em 1 Samuel, este livro que está aqui relacionado na biblioteca chamada Bíblia, como também Flávio José, no seu livro Antiguidades, no seu livro História de Israel, ele nos relata este fato, esta situação. Então, o texto diz o seguinte: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto. Homens que se achavam em aperto. Homens que estavam endividados. E homens que estavam amargurados de espírito. E ele, Davi, se fez chefe deles. E eram com eles uns 400 homens. Então, a caverna de Adulão
foi um lugar de refúgio para Davi, um lugar de refúgio para todos estes aqui. Principalmente aqui é apresentado 3 categorias. Aqueles que estavam endividados, aqueles que se achavam em aflição e aqueles que estavam amargurados de espírito. Então, aqueles que tinham o desejo de possuir, de ter as coisas, mas não conseguiam porque estavam endividados. Aqueles que estavam aflitos, ou seja, passando por emoções muito fortes, e aqueles que estavam amargurados de espírito, passando por emoções, mas também que envolvia questões espirituais muito grandes. Então, está aí essas pessoas. Então, o objetivo do método RT, a consolidação da terapia espiritual reflexiva, ela tem como assim, objetivo de se consolidar sendo um método que é um refúgio. Para aqueles que estão precisando da caverna de Adulão, principalmente os que estão endividados, aqueles que estão em aflição, aqueles que estão com o espírito amargurados. Então, o método RT, ele se torna transcendente porque o seu objetivo é dentro de uma totalidade, olhando para a materialidade do ser, olhando para a questão emocional do ser e olhando para a questão espiritual do ser. Então, o método RT deseja ser, tem como objetivo de ser, sem pretensão, é de ser um lugar em que você possa sair da superficialidade e buscar a profundidade insondável do ser. Porque algumas pessoas dizem que o ser é insondável. Né? É claro que, dentro da ideia de que nós não somos absolutos em nós mesmos, de fato, nós somos insondáveis. Davi entendeu isso. Mas Davi chega para Deus e diz assim, som do meu coração. E conhece o meu pensamento. Eu posso ser sondado. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Eu oro e posso pedir isso, solicitar isso. Então, eu posso buscar esta profundidade insondável, entre aspas, do ser. Então, o método RT me deixa muito tranquilo para que eu possa realizar e desenvolver isso. Segundo, o método RT, dentro da sua consolidação, propõe ser um lugar de reorganização organísmica, lugar de limpeza da chaminé. Isso é uma frase dita por Ana Oh, que foi, assim, um dos casos clássicos de Freud. Quando Freud falava, ela dizia assim, Dr. Freud, deixa eu falar. Porque quando eu falo, eu limpo a minha chaminé. Então, Freud percebeu que não era muito por causa da técnica da hipnose, não era muito por causa da técnica, porque ele era um neurologista, que ele era um médico, a técnica muito voltada para a questão somática, não. Era através da fala. Por isso que ele inventou, ele trouxe a ideia da Taukenkur, ou seja, que é a cura pela palavra. Então, o método RT se propõe a ser esse lugar de reorganização, organismo. Por que está a palavra organismo? Está a palavra organismo no sentido de organização de uma totalidade, desse organismo que nós temos dentro do nosso corpo, dentro do nosso coração, dentro do nosso pensamento, dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito. E aí, gerar em nós esta limpeza da chaminé. A cura pela fala. Antífon, um filósofo que existiu no 4º século antes de Cristo, ele já era uma pessoa que falava sobre a cura pela fala. E se você observar a narrativa de Gênesis, que fala do início, do começo, da história da humanidade, vai dizer que no princípio era um caos. Bereshit, Bará, Elohim. No princípio a terra era sem forma, era vazia.
E disse Deus. Então, foi pela palavra que os mundos foram criados. Então, é pela palavra que o ser humano alcança limpeza da sua chaminé. Terceiro, aí, lugar proeminente da cura pela palavra e do poder terapêutico das palavras. Então, ali, na caverna de Adulão, provavelmente, Davi teve a oportunidade de falar com estes que estavam, né, aqui, ó, em dívidas, achavam-se em aflição e estavam amargurados de espírito. E apresentar a palavra de Deus, vontade de Deus, o Deus que começou uma boa obra em nós, é fiel para completá-la até o dia de Cristo. O Deus que tem planos de bênção, de paz para nós, para nos dar um fim específico. O Deus que tudo pode, e nenhum dos planos dele pode ser impedido. Então, é esse Deus, é o lugar proeminente, um lugar de cura pela palavra. Quarto, também um lugar de transformação. Um lugar de transformação. De quem somos, do que falamos e do que fazemos. Se você continuar a leitura do texto bíblico, você vai ver que muitos desses homens que eram endividados, que eram, assim, aflitos, que eram amargurados, eles se tornaram, foram conhecidos como os maiorais de Davi, os valentes de Davi. Então, de fato, aquele ambiente, aquele lugar, aquele espaço terapêutico espiritual reflexivo, o ETER, ou o éter, espaço terapêutico espiritual reflexivo, a caverna de Adulão, foi de grande valia, de grande importância para estes homens, 400 homens que se juntaram a Davi. Quinta questão, quinta situação. Lugar de transição. A caverna não é eterna. É lugar de recuar para avançar. Eles não ficaram crônicos, eternamente dentro daquela caverna. Eles saíram de dentro daquela caverna. Então, é um lugar de transição. E esse é o objetivo. O método RT, que vai ser aplicado no consultório, que vai ser aplicado no espaço, no ambiente, no lugar que você tiver para aplicar, vai ser aplicado lá também, no seu gabinete pastoral, seu lugar de aconselhamento. Ele não é eterno. Ele é para motivar, incentivar, criar um humano melhor, mais saudável, para que ele possa realmente continuar a ir em frente, a persistir, a prosseguir e a se superar cada vez mais. Ele possa avançar, porque nenhuma caverna é eterna. Aliás, nenhum deserto ele é eterno. Tá? Nenhuma ventania é eterna. Tá? Nenhuma aflição que você está passando é eterna. Não é. Nenhuma tempestade é eterna. Vai passar. Sexto, lugar de empatia, lugar de compaixão, lugar de graça. Lugar do outro, lugar de sentir, direcionar e dar sentido e significado ao sofrimento. Lugar de sentir, direcionar, dar sentido e significado ao sofrimento. Então, é lugar de não censurar. É lugar porque Davi podia dizer assim, não quero receber, você está endividado, resolve, paga a sua dívida. Não, você que está aí aflito, você vai... Já estou com os meus problemas, ele me trazer os seus problemas, vai ficar pior. Você que está amargurado de espírito, vai se resolver primeiro, depois você volta. Não. Eles foram acolhidos. Ali houve ações de compaixão e graça,
e esse lugar se tornou o lugar do outro, lugar de sentir, lugar de direcionar e dar sentido e significado, pensar a respeito. Qual a razão de estar aqui? Por que eu estou aqui? O que me fez parar aqui neste lugar, estar dentro desta caverna escura, úmida? É lugar para isso. 7º, é lugar de deixar de ser para que você possa tornar-se. Lugar de deixar de ser para que você possa tornar-se. Então, vamos ver lá, 1 Crônicas, 11, verso de número 10. Diz assim, 1 Crônicas 11, verso 10. São estes os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino com todo Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor, no tocante a este povo. Então, esses principais valentes de Davi eram aqueles que estavam lá na caverna de Adulão. Então, é um lugar que eu deixo de ser para que eu possa me tornar. Então, o método RT, a consolidação da terapia espiritual reflexiva, é uma consolidação que vai ser consolidado em mim e nesse outro, quando ficar acentuado nele, nesse indivíduo, que ele deixou de ser para tornar-se. E eu me recordo de uma senhora de quase 60 anos que chegou à porta do meu gabinete pastoral para que eu pudesse atendê-la, e ela estava sendo carregada pelo filho que estava passando por uma depressão profunda. E não era época de pandemia, era antes da pandemia, e aquele filho se apresentou na porta do gabinete, vestido com uma máscara, e depois a mãe apareceu na porta. E o Espírito Santo de Deus falou comigo e disse assim, se levanta e abraça ela. Eu me levantei e dei um abraço naquela senhora, naquela irmã. E ela sentou e a gente começou a conversar. E no momento que ela estava relatando, ela me convidou para participar do culto de gratidão a Deus que ela fez, pela libertação, pela recuperação dela de toda a situação da depressão profunda que ela teve. E ela disse lá, naquele culto, que ela se recuperou. 80% da recuperação dela aconteceu naquele primeiro dia no consultório, quando eu a abracei. Ela ficou assim, perguntando para ela mesma, como? Ele não me conhece. E ele me abraçou. O meu filho usa máscara para que não sinta o meu cheiro. Ela estava há mais de 40 dias sem tomar um banho. Então, o filho estava usando máscara para não sentir o cheiro que ela estava exalando, que era um cheiro desagradável. E eu levantei e a abracei. Então, o método RT quer ser um lugar de sair da superficialidade, de ser um lugar de reorganização, ser um lugar de cura pela palavra, ser um lugar de transformação, ser um lugar assim de conscientização, né? Convicção, sensibilização de que é um lugar de transição, você não está em estado de caverna de modo eterno, de ser um lugar de empatia, um lugar de compaixão e graça, ou seja, empatia é quando você se coloca no lugar do outro. Tá? Compaixão e graça, foi isso que Jesus fez conosco. Ele ser um lugar em que eu posso deixar de ser ali, posso me derramar, me deixando de ser, para que eu possa depois me tornar. Então, é ser o refúgio, é ser a caverna de Adulão. Inclusive, o retiro terapêutico espiritual reflexivo tem como esse objetivo de atingir, e o nosso retiro que vamos fazer tem como objetivo de atingir, no mínimo, 100 pessoas. Ter uma equipe de trabalho de mais ou menos
umas 15 pessoas, 10 a 15 pessoas, e essa equipe de trabalho vai ser você, principalmente está fazendo aqui, está tendo essa experiência com o RT, e nós vamos aplicar o método RT em 3 dias, com aquelas pessoas que estarão lá, sexta-noite, sábado, dia inteiro, domingo, até a hora do almoço. Nós vamos aplicar o método RT para oportunizar a pessoa que ela deixe de ser para que ela possa se tornar. Então, ore por isso, já esteja pensando em como você pode ser útil para fazer isso, porque você que está estudando, você que está se preparando, você que está aqui participando, sendo esta primeira turma, você que está sendo pioneiro em olhar para o método RT, nós estamos no processo de consolidação do método RT. Então, vamos mais adiante? Podemos ir mais adiante? Aí a gente vai ter motivo aí de conseguir trazer o pastor Carlos Alberto Simeão e a esposa Anne Simeão para estarem aqui participando do RT conosco. Então, vamos mais adiante? Aê, coisa boa! Muito bom. Tá? Então, a terapia espiritual reflexiva, ela é uma proposta alternativa de psicoterapia. Não queremos, de forma alguma, ser melhor ou maior do que qualquer outra proposta, porque as pessoas têm o mérito de poder, as pessoas que criaram as suas metodologias, têm o mérito de terem criado as suas metodologias. A Bianca está dizendo assim, perdão, pois atrasei no retorno. Está falando sobre esse encontro, será no último encontro ou posteriormente? Bianca, o retiro terapêutico espiritual reflexivo está previsto para fazermos no último final de semana de novembro. Então, nós vamos para um lugar, para um sítio, para um espaço, que nós vamos passar lá, né, com mais ou menos 100 retirantes. Nós, equipe que vamos estar aplicando o método RT, e mais ou menos 100 retirantes. Nós vamos estar lá sexta-noite, sábado o dia inteiro e domingo pela manhã. Então, ali nós vamos ter o retiro terapêutico espiritual reflexivo. O nosso último encontro deste momento dos módulos vai ser no dia 14 de setembro. Já foi passado até o convite para os grupos. No dia 14 de setembro, nós teremos o nosso encontro de modo presencial, tá? E o retiro, se Deus assim permitir, o nosso objetivo é fazê-lo em novembro. Ok, Bianca? Então, vamos mais adiante aqui. Então, o método RT, a terapia espiritual reflexiva, é uma proposta alternativa. Uma proposta alternativa. Ela é uma proposta alternativa porque ela é o livre exercício da livre associação e investigação. Nós não estamos presos a uma metodologia, por exemplo, não, porque eu sou freudiano, então eu preciso só trabalhar segundo os princípios estabelecidos pela teoria freudiana. Ah, mas eu sou lacaniano, então eu vou trabalhar segundo os princípios da teoria aprendida de Lacan. Ah, eu sou junguiano, então a psicologia analítica de Lacan. Não. Então, a proposta alternativa de psicoterapia do método RT é um exercício da livre associação e da livre investigação. Segundo, o objetivo desta proposta alternativa é ser uma aventura de busca de si mesmo. Então, não adianta. As pessoas, às vezes, chegam no setting e começam a falar, passam 40 minutos, 1 hora falando, mas falando do outro, falando das circunstâncias, jamais falando de si mesmo. E se você observar, nós, às vezes, nas nossas igrejas, fazemos uma reunião
de compartilhamento, e a gente fala de muitas outras coisas, mas às vezes não falamos de nós mesmos. Falamos dos filhos, falamos do esposo, da esposa, falamos da nossa faculdade, do nosso estudo, mas não falamos de nós mesmos. E principalmente não falamos profundamente, não falamos das nossas dificuldades, das nossas vulnerabilidades, das nossas necessidades. Então, a proposta alternativa de psicoterapia, da terapia espiritual reflexiva, é que seja dentro do consultório, do ambiente, de um espaço, de um lugar, do setting analítico, dali do laboratório, que é o consultório, ser um lugar de busca de si mesmo. Esse dia eu falei para um paciente, ele estava falando, contando um montão de história, contando um montão de situação, falando da empresa dele, que é um paciente que tem uma empresa, porque na empresa ele conseguiu realizar isso, está em busca de uma tecnologia assim, que na empresa ele está desenvolvendo um ISO lá de qualidade, e ele falou da empresa, aí depois eu fiz essa pergunta para ele, falei, ótimo, o que tudo isso aí diz a respeito de você? Quem é você diante de todo esse relato que você fez? Você me relatou a sua empresa. Então, o que esse retrato da sua empresa mostra que é você? Se eu perguntar se você me relatar a respeito do seu quarto, você vai falar lá do seu quarto. Daqui a pouco eu vou perguntar, olha, no meu interesse não é esse. O meu interesse é o que retrata a organização, a arrumação, o jeito de ser do seu quarto, retrata você. Então, porque eu vou induzir, eu vou conduzir, eu vou trabalhar para que ele tenha deduções, seja motivado a descobrir verdades a respeito dele mesmo. Então, ele vai numa aventura de busca de si mesmo, A segunda coisa, a terceira, perdão, que a gente, por ser uma proposta alternativa de psicoterapia, é extrair do ser o que é bom e rico. Difícil? Difícil. Mas eu gostaria que você fizesse um exercício. Pensasse em personagens da história mundial que não foram pessoas boas. Mas o que esses personagens tinham de bom e de rico? Extrair do ser o que é bom, o que é rico. Aliás, né? A Bíblia diz que Deus provou o amor dele para conosco e que Cristo morreu por nós, mesmo nós ainda sendo pecadores. Mesmo sendo pecadores, o nosso Deus encontrou alguma riqueza, algum valor, alguma importância. Será que tínhamos mesmo em nós? E tem uma música, às vezes eu tenho dificuldade de cantar esta música. Ela diz assim, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas o desejo eu tenho de ser transformado. Então, o que eu posso extrair do ser, o que é bom e é rico? Até daquele, eu disse que um dia, eu não me lembro onde que eu falei isso, eu tenho aqui no meu registro de um paciente que falou assim, eu sou um estorvo. O que tem de riqueza e de coisa boa no estorvo? Outro disse assim, perdão da palavra, mas foi esta palavra que ele utilizou, eu sou um merda. O que tem de bom e de rico numa pessoa que se considera um merda? Então, por isso que é uma proposta alternativa de psicoterapia, o método RT. Quarta, aí a prática da autotranscendência. O que faz a diferença e o diferencial principal do método RT é esta prática da autotranscendência. Lá em Lucas 9, 23, quando Jesus disse para aquelas pessoas que estavam próximo dele, que iam até ele, porque Jesus fazia milagre, garantia alimento, garantia água, garantia essas coisas todas, moral elevado. Então, foram até Jesus e disse assim, todo aquele que quiser vir após mim, negue a sua cruz e siga-me. Então, autotranscendência, a prática de autotranscendência.
E ele lá no verso 57 ao verso 62, ele vai falar o preço que custa esse negar-se a si mesmo e seguir a ele. O desapego, o desprendimento, a determinação, a disciplina, o DNA de Deus. Então, ele vai falar sobre esse desapego, esse desprendimento, essa determinação, esta disciplina, na prática de viver além de nós mesmos, na prática da autotranscendência, nesta prática de autotranscendência. Vamos lá, vamos mais adiante. Então, aí por isso que é reter. E aí está aí para você, né, apenas na apostila lá está mais detalhado. Mas está aí para você. O que é esta ideia? Então, é uma ideia de ser uma proposta alternativa com restauração. A restauração seria uma motivação para a autonomia psíquica, indo em busca, perseguindo e alcançando o tornar-se. Ou seja, trabalhar essa completude e incompletude, essa ambivalência do ser humano. Na idade, nós somos completos, mas na vivência, nós somos incompletos, nós somos inconclusos. Então, esta restauração, ou seja, motivação para a autonomia psíquica, para que eu possa aceitar esse desafio de perseguir e alcançar esse tornar-se. Perseguir e alcançar esse tornar-se. Paulo, ele diz isso. Paulo diz assim, eu prossigo para o prêmio da soberana vocação celestial em Cristo Jesus. Ele não diz assim, eu já alcancei. Ele diz, ele prossegue. Ele diz assim em Colossenses 1, 28 e 29. Por esta causa eu labuto. Por esta causa eu luto. Por esta causa eu trabalho. Eu quero levar o homem perfeito a Cristo Jesus. Então ele estava falando dele mesmo, ele estava falando do outro. Lembra lá aquele que a gente fez, aquele quadro? O método reter, você e o outro. O método reter, você e o outro. Então, é restauração. Ela é terapêutica porque você se encontra com você mesmo, com você mesma, e ninguém pode fazer algo no outro se o outro não permitir. Você se permite ser o seu próprio aventureiro e o seu próprio caçador. Aquela pessoa que tem coragem de dizer assim, Jesus foi aqui que caiu, Eliseu, meu psicanalista, meu terapeuta, meu confrontador, Espírito Santo foi aqui que caiu, o ferro do machado foi aqui. Onde caiu? Não sei, foi culpa das pessoas, dos meus pais que não me trataram bem, ele não diz nada disso. Eliseu pergunta, onde caiu? E ele responde, foi aqui. Ele aponta aonde o ferro do machado caiu. É ser o seu próprio aventureiro, o seu próprio caçador. Ele podia dizer assim, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, se auto-sabotar, né? Ficar com uma autopiedade. Mas ele realmente consegue apontar para o terapeuta, colocar para fora, purgar, vomitar e dizer, foi aqui. O meu problema, a minha circunstância, a minha dor, a minha falta, a minha neurose está aqui. Olha, o ferro do machado caiu na água e afundou. Ok? Então, ela precisa ser restauração terapêutica. Ela é espiritual, novamente, porque ela vai além dos nossos limites, vai além de nós mesmos. Ela é espiritual porque enfatiza as crenças possibilitantes, ou seja, você pode, você é capaz. Não porque você é absoluto em si mesmo, você pode, você é capaz, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Então, ela é espiritual. E ela é reflexiva porque me faz refletir. Esta restauração terapêutica espiritual me faz refletir, me faz pensar, me faz fazer uma introspecção, me faz fazer uma retrospecção, me faz fazer uma prospecção, me faz sair da contemplação apenas. Então, eu vou passar para a ação. Então, ela é reflexiva porque ela olha para o triângulo do ser, que é o seu protagonismo, relacionado à sua identidade, à sua individualidade, que é a sua singularidade, relacionada à sua história,
os seus momentos históricos sociais, as suas pontuações histórico-ambientais, a sua linha histórico-biográfica estão relacionada a isso, e ela está relacionada à sua assertividade. Então, protagonismo, singularidade e assertividade, aquele triângulo. As pessoas que eu já atendi sabem do que eu estou falando, né? O triângulo, que é o triângulo do ser, que é um triângulo equilátero, 3 lados iguais, e esses 3 lados iguais estão relacionados ao protagonismo, à singularidade e à assertividade, que são as nossas demandas, são os nossos desejos, os nossos instintos, as nossas reações, as nossas respostas, a nossa necessidade e a nossa energia pulsional. Então, está nesse triângulo, é equilátero. Todos os 3 lados, eles precisam estar em nós, para que nós possamos viver e deixar apenas de existir. Porque nós não apenas existimos, nós vivemos, porque nós vivemos com qualidade, com estilo, aproveitamos o que a vida tem nos oferecido. Tem de bom ânimo, há aflições, mas Jesus, ele venceu o mundo e nós também podemos vencer este mundo. Então, ela é uma proposta alternativa de psicoterapia completamente alternativa para mim, para você, para cada um de nós. Ok? Interessante? Quer fazer alguma ponderação? Quer fazer alguma pergunta? Fica à vontade para fazer. Eu creio que, assim, eu fico aqui até meia-noite conversando sobre a terapia espiritual reflexiva, a consolidação da T, mas nós vamos ter um segundo momento no próximo sábado, tá? Mas ainda não estamos terminando, nós estamos aqui, continuando aqui, a gente está pensando a respeito. Vamos lá? Vamos mais adiante? Vamos aumentar a nossa capacidade de compreensão sobre a consolidação da terapia espiritual reflexiva. E aí, nós falamos de tese, síntese, tese, antítese e síntese, né? Agora nós vamos falar de construção, desconstrução e reconstrução. Então, vamos lá, vamos juntos aqui aprender sobre isso. O método RT, na sua consolidação, ele tem como objetivo de olhar para o ser humano integral, total. Seus padrões comportamentais, a sua instrução, educação e adestramento que recebeu, a sementeira que é a família e as vulnerabilidades específicas que o nosso viver faz acontecer em nós, os nossos relacionamentos sociais, familiares faz acontecer em nós, e a entronização de princípios e valores que são algo universal na nossa vida. Então, aí a gente falou daquela questão do MHS, da assertividade e das nossas demandas, tá? Que são o nosso protagonismo. Falamos sobre lá o triângulo, né? Agora, anteriormente. Então, aí tá. O nosso momento histórico-sociais é reunido pela nossa singularidade. Os beijos que eu recebi, os abraços que eu recebi, os elogios que eu recebi, as castrações que sofri, os nãos que sofri, as surras que levei, como que eu levei surra de vara de goiaba e também de vara de marmela, pior do que vara de goiaba. E isso minha mãe, né, quando me batia. Porque meu pai, quando dava surra, ele rodava você por cima da cabeça dele, jogava você no chão, jogava você na parede, dava umas bicudas em você, pisava na sua cabeça, era assim. Tá? Então, tudo isso forma os nossos momentos históricos sociais, que nos construíram, é a nossa construção, que geram a nossa singularidade. E essa singularidade realmente, assim, faz de nós pessoas com histórias únicas. Eu posso dizer que a minha história é muito parecida com a história de qualquer um de vocês, mas a maneira como eu absorvi, a maneira como eu entronizei, a maneira como eu respondi é única.
é totalmente única. Então, as minhas pontuações histórico-ambientais, a minha linha histórico-biográfica. Então, isso faz parte das minhas construções, que geraram em mim instrução, educação, adestramento, padrões comportamentais, que geraram em mim entronização de princípios e valores, me geraram em mim uma sementeira para produzir outras sementes, e essas sementes podem ser boas ou não serem boas, e uma vulnerabilidade específica. Ok? Então, o nosso protagonismo, a nossa individualidade, a nossa subjetividade, como nós absorvemos, e agora, o que isso significa para nós? O que significou para mim um momento em que o meu pai mete o pé na porta do banheiro, porque ele queria fazer a necessidade dele, e eu estava fazendo a minha necessidade, e a porta do banheiro se solta e vai bater na minha cabeça, eu levanto a mão, ela corta o meu dedo, a ponto de meu dedo ficar pendurado. Até hoje eu tenho uma cicatriz aqui, que demonstra isso. Fiz assim, e a porta bate aqui, e ficou uma cicatriz enorme. Hoje, mais de 58 anos, então já está sumindo esta cicatriz. Então, o que isso gera em mim, na minha construção do meu protagonismo, da minha individualidade, da minha subjetividade? Eu estava num momento específico meu, e ele não permitindo que eu pudesse ter esse momento. Então, nós precisamos olhar para essas construções. A construção dos meus processos assertivos. Como é que eu desenvolvo a minha assertividade? Ou seja, será que hoje eu tenho receio, eu tenho medo de expor aquilo que eu penso? Expor como eu penso? Concordar ou discordar de determinadas opiniões? Ou eu preciso aceitar calado aquilo que está sendo colocado, que está sendo dito? Como é que eu introjeto isso e eu me projeto, coloco para fora esta situação? E as nossas demandas? Como é que a minha demanda é em função da minha construção, que me geram desejos, que me geram necessidades, que me geram questões instintivas? Eu conheço pais que têm uma demanda de hoje falarem assim: eu dou tudo para o meu filho porque eu não tive nada. Mas você percebe que algumas coisas ele está fazendo para ele mesmo. Ele está dando aquilo, não é para o filho, mas para ele. Porque ele não teve nada. Então, qual é a demanda? Quais são os instintos? Quais são os desejos? Quais são as necessidades que nós temos? Então, isso é a construção. Então, a teoria espiritual reflexiva olha muito para estas construções. Tem esse olhar para estas construções. Aí tem as desconstruções, que também é preciso ser olhado para estas desconstruções. E aí eu quero pensar com você a respeito de algumas desconstruções, que são desconstruções relacionadas principalmente a uma história da humanidade. E não é aqui porque o Sidney está inventando. Você pode verificar que a evolução do sujeito, a concepção do ser humano, trabalha estas desconstruções. E na história desse ser humano, eu preciso olhar para aquilo que foi desconstrução, ou aquilo que eu preciso desconstruir no significante, no signo que ele está dando, e a gente precisa encontrar o verdadeiro significado. O conteúdo manifesto precisa ser encontrado com o conteúdo latente e ser confrontado esses conteúdos. Aquilo que está sendo manifesto na emoção, no psiquismo da pessoa, com aquilo que é latente, ou seja, aquilo que é a interpretação daquilo que está manifesto. E agora o confronto para gerar esse processo de desconstrução. Porque às vezes a pessoa já chega no consultório, já chega totalmente, completamente
desconstruída. Então, aí é neste processo de desconstrução que nós vamos entrar e pensar daqui a pouco. Então, eu tirei aqui o compartilhamento de tela para dizer para você que tem sido muito bom estarmos aqui juntos, participando destes momentos. Tem sido muito agradável. Eu sei que algumas pessoas só conseguem ver e ter muita compreensão através de assistir novamente, que ele vai ficar gravado, tá? E a gente tem colocado diretamente lá no canal do YouTube, não de modo público, de modo privado, para que possa ser assistido novamente, assistido outra vez. Então, nós vamos agora, novamente, fechar o microfone e a câmera, porque nós vamos ter mais um intervalo de 5 minutos.